Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Levítico, narração, Margarete Vital, capítulo 14, Purificação dos leprosos. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Eis aqui o que vós deveis observar tocante ao leproso, quando ele deve ser declarado limpo. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote, tendo saído do campo, ao achar que a lepra está bem curada, ordenará ao que há de ser purificado que ofereça por si 2 pardais vivos, dos quais é lícito comer, e pau de cedro, e escarlata, e hisopo. Ordenará outro sim que um dos pardais seja imolado num vaso de barro sobre águas vivas. O outro pardal que está vivo, ele o ensopará com o pau de cedro, escarlata e hisopo no sangue do pardal imolado. E com este sangue fará 7 aspersões sobre aquele que está para se purificar, a fim de que ele fique legitimamente purificado. Depois disto, deitará o pardal vivo a voar para o campo. E o homem, depois de ter lavado os seus vestidos, rapará todo o pelo do seu corpo e lavar-se-á em água. E estando assim purificado, entrará no campo, debaixo da condição, contudo, que ele estará 7 dias fora da sua tenda. Ao 7º dia, rapará todos os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas, e todo o pelo do corpo, e tendo segunda vez lavado os seus vestidos e o seu corpo. Os sacrifícios para a purificação. Ao dia 8º, tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma ovelha de 1 ano também sem defeito, e 3 dízimas de flor de farinha borrifada de azeite, para se empregar em sacrifício, e separadamente 1 cestário de azeite. Quando o sacerdote que purifica este homem o tiver apresentado com todas estas coisas diante do Senhor à porta do tabernáculo do testemunho, tomará um dos cordeiros e o oferecerá pelo delito com o vaso do azeite, e tendo oferecido todas estas coisas diante do Senhor, degolará o cordeiro, onde se costumam imolar a hóstia pelo pecado e o holocausto, isto é, no lugar santo. Porque a hóstia que se oferece pelo delito pertence ao sacerdote, bem como a que se oferece pelo pecado, e a carne fica sendo santíssima. Então o sacerdote, tomando do sangue da hóstia que foi imolada pelo delito, o porá sobre a extremidade da orelha direita daquele que se purifica e sobre os dedos polegares da sua mão direita e do seu pé. Derramará também parte do vaso do azeite sobre a sua mão esquerda e untará no mesmo azeite o dedo da sua mão direita e fará com ele 7 aspersões diante do Senhor. E o que ficar do azeite na mão esquerda, derramá-lo-á sobre a extremidade da orelha direita daquele que se purifica, e sobre os dedos polegares da mão e pé direito, e sobre o sangue que foi derramado pelo delito, e sobre a cabeça do homem. Ao mesmo tempo, o sacerdote rogará por ele diante do Senhor, fará sacrifício pelo pecado. Depois imolará o holocausto e pô-lo-á sobre o altar com as libações que o devem acompanhar, e ficará o homem purificado segundo a lei. Se é pobre, de sorte que não possa achar tudo o que está apontado, bastará que tome um cordeiro, que se ofereça pelo delito, para que o sacerdote rogue por ele, e um dízimo de flor de farinha borrifada de azeite, para ser oferecido em sacrifício com um cestário de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, um dos quais será pelo pecado e outro para holocausto, e ao 8º dia da sua purificação, oferecê-los-á ao sacerdote à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor. Então o sacerdote, recebendo o cordeiro pelo delito e o cestário de azeite, levá-los-á juntos, e depois de ter imolado o cordeiro, tomará do seu sangue e pô-lo-á sobre a extremidade da orelha direita de aquele que se purificar, sobre os dedos polegares da sua mão e do seu pé direito. Derramará também parte do azeite em cima da sua mão esquerda, e untando no mesmo azeite o dedo da sua mão direita,
fará com ele 7 aspersões diante do Senhor. Tocará com o mesmo dedo a extremidade da orelha direita de aquele que se purifica, e os dedos polegares da sua mão e do seu pé direito no mesmo lugar que tinha sido borrifado do sangue pelo delito, e porá sobre a cabeça de aquele que se purifica o resto do azeite que está na mão esquerda, para fazer que o Senhor lhe seja propício, e oferecerá a rola ou o pombinho, um pelo delito e outro para holocausto, com as suas libações. Este é o sacrifício do leproso, que não pode haver à mão tudo o que há de mister para a sua purificação. Lepra das casas. Tornou o Senhor a falar a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: depois que vós tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se achar alguma casa ferida da praga da lepra, aquele cuja é a casa irá dar parte disso ao sacerdote e lhe dirá: parece-me que na minha casa há praga de lepra. Então mandará o sacerdote que lhe tragam tudo o que há na casa, antes que ele lá entre, e antes que veja se ela está leprosa, para que não fique imundo tudo o que na casa se acha. Depois entrará na casa para examinar se ela está escada de lepra, e se ele vir nas paredes umas como covinhas e uns lugares desfigurados por umas nódoas amarelas ou vermelhas e mais fundas do que o resto da superfície, sairá fora da porta da casa e fechá-la logo para assim estar 7 dias. Tornará a vir ao dia 7º e examiná-la-á. E se achar que a lepra se aumentou, mandará que se arranquem as pedras infeccionadas da lepra, que as botem fora da cidade num lugar imundo, que se raspem dentro as paredes da casa ao redor, que se sacuda para um lugar imundo fora da cidade toda a poeira que tenha caído da raspadura, e que se ponham outras pedras em lugar das que foram tiradas, e que a casa se reboque de novo. Purificação das casas. Mas se depois de tiradas as pedras, raspada a poeira e rebocada de novo a casa, entrando nela o sacerdote, achar ele que a lepra tornou e que as paredes estão salpicadas das mesmas nódoas, é sinal que isto é uma lepra arraigada e que a casa está imunda. Sem demora, pois, será ela demolida, e se botarão fora da cidade num lugar imundo as pedras, as madeiras e toda a poeira. Aquele que entrar nesta casa, quando ela está fechada, ficará imundo até à tarde. O que nela dormir e comer alguma coisa, lavará os seus vestidos. Se o sacerdote, entrando na casa, vir que a lepra não lavrou pelas paredes, então depois de as ter feito rebocar de novo, purificará a casa como tornada sã. E para a purificar, tomará 2 pardais, um pouco de pau de cedro, escarlata e hisopo, e tendo imolado um dos pardais num vaso de barro sobre águas vivas, ensopará no sangue do pardal imolado e nas águas vivas o pau de cedro, o hisopo, a escarlata e o outro pardal que está vivo. Fará 7 aspersões pela casa e a purificará tanto pelo sangue do pardal imolado, como pelas águas vivas, pardal vivo, pau de cedro, hisopo e escarlata. E depois que ele tiver deitado o pardal a voar livremente para o campo, fará oração pela casa e ela será purificada segundo a lei. Esta é a lei acerca de todas as espécies de lepra e de praga que degenera em lepra, como também da lepra dos vestidos e das casas, das cicatrizes, pústulas, manchas luzidias e das diversas mudanças de cores que sobrevêm ao corpo, para se poder saber quando é que uma coisa está limpa ou imunda. Notas explicativas, capítulo 14, versículo 3. A lepra está bem curada. O conceito de lepra entre os judeus era bem mais amplo que o nosso, pois também as roupas e até as casas podiam contraí-la. Assim também, muitas erupções cutâneas eram classificadas como lepra, de modo que quando desapareciam, abre aspas, o leproso, fecha aspas, era considerado curado. A segregação era a única medida higiênica. Versículo 5. Águas vivas, as de uma fonte ou rio, em oposição às de uma cisterna. Versículo 10. O cestário, ou log,
em hebraico, continha cerca de meio litro.